São 8 anos de loja no Elo7 e eu quero te mostrar se realmente vale a pena ter loja lá, se não vale a pena. Oi, tudo bem? Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Natália, sou empreendedora no ramo de papelaria personalizada desde 2012. A primeira pergunta que eu sempre ouço é sobre as taxas. O Elo7 tem 3 taxas. Na verdade, a gente pode colocar uma 4ª taxa aí para o parcelamento sem juros. Eu vou te explicar sobre cada uma delas. Eu também vou falar sobre o envio das encomendas, porque as pessoas ficam com muitas dúvidas sobre como colocar a dimensão do pacote lá no cadastro do Elo7. Eu comecei no Elo7 lá em 2012. Eu fiz uma série de produtos e eu cadastrei todos, tirei boas fotos e cadastrei todos. Eu já vendia kits de produtos personalizados. Aqueles kits tinham água mineral com rótulo, rótulo para bis, rótulo para batom, convite, aqueles copinhos personalizados, lembra de colocar brigadeiro dentro com a colherzinha? As tags, o que mais que tinha? A marmitinha e o rótulo para papinha. Eram os personalizados que estavam usando na época. Eu fiz de vários temas e já cadastrei todos no Elo7. Na época que eu cadastrei, a gente pagava uma taxa e pagava o valor por encomenda. Então tinha uma porcentagem por encomenda, mas tinha uma taxa que eu não lembro se era semestral ou se era anual. Hoje em dia, para montar a sua loja no Elo7, você não paga nada. Você já pode ir lá cadastrar, colocar a sua logomarca. É bem intuitivo. Por exemplo, fazer o upload daquela capa que fica em cima. Eles explicam a dimensão que tem que ter a capa, a resolução, a qualidade, né, o tamanho da imagem. E para montar essa loja inicialmente você não paga nada, você só vai pagar se você fizer a venda. Eu comecei no Elo7, aí passou uns 2 anos, eu falei assim, eu vou ter um site. É melhor eu pagar para a pessoa fazer um site que é só meu do que ficar pagando comissão pro resto da minha vida. E aí eu montei um site, só que ele era muito complicado de atualizar. Tinha um monte de coisas que eu tinha que cadastrar, era uma tela preta. Era bem difícil mesmo, então cada produto que eu ia cadastrar lá no site eu demorava um tempão. E uma outra dificuldade que eu tive que foi muito grande é que meu site ficou perdido na internet. Eu não sabia fazer anúncio, eu não sabia que eu precisava de anúncios para ter destaque. Eu quase não tive vendas, eu gastei uma grana para montar o site e não tive nenhum retorno. Eu acho que eu tive 2 vendas e aí depois desisti do site. E no Elo7 é diferente, por quê? Por esses 2 fatores. Primeiro, que a plataforma de cadastrar o produto é muito simples. Eles colocam com uma página da web mesmo e você vai preenchendo lá o tamanho, a descrição do produto e tem até uma parte que facilita bastante, por exemplo, você cadastrou um kit igual esses kits que eu tinha vários iguais, com latinha, tubete e o rótulo para água. E aí eu tenho vários temas desse latinha, tubete, rótulo para água. Eu posso fazer um cadastro de um e aí depois, quando eu for cadastrar de novo, eu seleciono lá kit de latinha, tubete, rótulo para água e ele preenche automático. Facilita demais para nós que somos pequenos empreendedores e não temos um monte de funcionários. Um para fazer foto, um para fazer cadastro, acaba que centraliza muito na gente. E a parte que eu mais senti diferença foi da propaganda, porque o Elo7 é o maior marketplace de produtos artesanais da América Latina. Eles fazem muita propaganda. Você pode reparar que quando você for colocar no Google convite princesas ou lembrancinhas princesas ou qualquer outro tema, os primeiros anúncios, as primeiras páginas que aparecem são do Elo7. Tráfego é o valor que você paga para o Google, para o Facebook, para fazerem o anúncio do seu produto. Então não é aleatório que você entra lá no Google e digita e os primeiros são do Elo7. Eles pagam para isso. E o Elo7 tem esse departamento, acredito, que faz esses anúncios. Então, eles são direcionados para as pessoas que realmente querem comprar. E isso faz muita diferença. Não adianta você simplesmente ter um site e não saber como posicionar o seu site nas pesquisas, fazer a propaganda correta, atingir as pessoas certas. Uma outra coisa que você vai reparar é que, de repente, você está pesquisando ali, festa príncipe. E aí você tá no outro dia, já parou de fazer essa pesquisa, até tá desinteressada, já nem quer mais saber sobre festa príncipe. E tá lá pesquisando sua viagem de fim de ano. E aparece ali do lado,
um monte de convitinho no seu e-mail, um monte de convite, um monte de anúncios no seu Facebook do Elo7 mostrando as várias opções de festa príncipe que eles têm. Esse redirecionamento eles fazem muito bem. Isso acaba gerando muitas vendas para nós, que somos os lojistas, né, que estamos ali anunciando os nossos produtos. Sobre as taxas do Elo7. 4 taxas diferentes. Primeira taxa é se você fizer uma venda direta. Se você faz uma venda direta, o Elo7 vai entender que quem fez a propaganda foi você. E eu faço muitas vendas pelo Instagram e redireciono a pessoa para fazer a compra pelo Elo7, porque ela pode passar o cartão. Então lá na minha bio do Instagram tem o link da minha loja do Elo7. Mas não é o link www.elo7.com.br/Natália Moura. Não é esse link, é um link do Talk7 que eu vou deixar aqui para você. Se a pessoa clicar nesse link, ela vai ser redirecionada para uma venda direta, porque foi eu que fiz a propaganda. Isso pode acontecer também em vendas que eu faço pelo WhatsApp. Às vezes a pessoa me acha no Instagram, tem o link do meu WhatsApp, conversa comigo e aí a gente fala, bom, por exemplo, esse kit eu não tenho, mas você pode comprar esse outro kit e eu faço nesse modelo para você. Ou enfim, ela quer pagar por cartão, eu não consigo finalizar essa venda por transferência direto pelo WhatsApp. Eu falo para ela, olha, para pagar pelo cartão você pode ir lá no Elo7 e efetuar o pagamento em até 12 vezes. Eu passo o link da venda direta. É um link que quando você instala o Talk7, que é um aplicativo do Elo7, tem o Talk7 para vendedores. Você tem lá sugerir produtos e aí você paga só 6% de comissão. Então você paga esses 6% e ainda consegue receber o valor à vista. E isso é muito interessante para nós que somos pequenos empreendedores. Muitas vezes as pessoas querem parcelar em várias vezes e nós recebemos esse valor à vista. Eu uso muito essa forma de venda que é a venda direta. Eu acho que vale muito a pena. É claro que eu gasto muito tempo com o atendimento, mas ainda assim vale a pena para mim. A segunda e a terceira taxa é quando o Elo7 faz a propaganda para você. Você pode escolher a modalidade de anúncio Plus ou anúncio clássico. O anúncio Plus, ele vai, claro, investir muito mais nas propagandas e vai investir em propagandas para sua loja toda. E o anúncio clássico, você tem direito a colocar alguns produtos em destaque e fazer uma propaganda avançada nesses produtos em destaque, são 16 produtos. Então eles vão aparecer em destaque lá na busca do Elo7, mas só aqueles produtos. E é claro que o anúncio clássico vai estar menos ranqueado do que o anúncio Plus, porque eles vão dar uma preferência por quem está pagando uma taxa maior. Então a taxa do Plus é 18% e a taxa do clássico é 12%. Além dessas 3 taxas que você vai optar por cada uma, você também pode adicionar mais 6% a cada uma dessas taxas para oferecer o parcelamento sem juros para o seu cliente. Porque aí o seu cliente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros, é um atrativo para sua loja e você paga só mais 6% em cima do seu produto. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, Nath, eu coloco essas taxas em cima do valor do meu produto ou eu arco com elas? E a resposta é que não existe uma regra. Você pode usar o seu valor de WhatsApp do Elo7 sendo o mesmo e aí usar essas condições como um diferencial competitivo. Então você vai ter um valor legal e ainda vai ter o diferencial de passar cartão, do parcelamento sem juros. Ou se você prefere ter um preço mais enxuto no WhatsApp para atrair as pessoas para fazerem as compras por transferência, você explica para elas que lá no Elo7 tem um acréscimo devido a essas facilidades. Então isso aí vai estar dentro da sua estratégia de vendas. Falei sobre as taxas, falei sobre o cadastro do produto agora. Sobre o cadastro da dimensão do produto. Lá no Elo7 eles falam para você fazer assim, por exemplo, você vai vender essa agenda aqui. Você vai colocar um menor pacote que abriga uma agenda, porque de repente você vai querer vender um kit de agendas. Se você vender uma, eles vão calcular o valor do pacote. Então vamos pôr que aqui eu tenho um pacote de 4 centímetros aqui de altura e aí eu coloco 20 centímetros por 15. Aí eu coloco esse pacote lá, você pode pesar a sua agenda ou fazer uma estimativa, 500 gramas. E aí eu cadastro esse produto e coloco para calcular o frete automático. O frete automático é muito interessante, porque as pessoas geralmente que estão fazendo a compra online, elas já querem resolver rápido, elas não querem esperar você ficar calculando o frete. Mesmo que você não tenha a dimensão exata, é bom que você coloque pelo menos a aproximada. E aí o Elo7 vai fazer o cálculo, ele é integrado com a plataforma lá do correio, ele já calcula o frete automaticamente para o CEP da pessoa e já disponibiliza a opção de PAC ou SEDEX. Se você está vendendo um kit de caixas, coloca lá, kit personalizado com 30 caixas, aí
e eu tenho as embalagens, que eu já sei os tamanhos, e coloco a dimensão da minha embalagem para um kit. Então a minha embalagem para um kit é 30 por 30 por 10 centímetros, porque eu mando os kits dobradinhos. Então cabe nessa embalagem. Você vai olhar mais ou menos o tamanho da embalagem que você usa para enviar esse kit, mais ou menos o peso. Muita gente fica muito pilhada querendo saber qual é exatamente o peso, fica com medo de calcular errado. Eu nunca tive essa preocupação. Eu sempre coloco a embalagem aproximada e o peso aproximado, porque em algumas encomendas, na maioria delas, o frete fica um pouquinho a mais, um pouquinho mais caro. E aí eu tenho ali um caixa para caso tenha alguma encomenda que o frete dê um pouquinho mais barato. Então, que o Elo7 vai calcular um preço menor e eu vou ter que completar. Sempre tem esse equilíbrio aí entre uma venda que você fez e outra venda. Lembrando que o cliente nunca sai perdendo, porque o Elo7 tem o contrato com o correio. Então, de qualquer forma, o frete vai sair mais barato para o seu cliente. No meu caso, por exemplo, eu também, Natália, tenho o contrato com o correio. Mesmo que o meu cliente pague aí R$10 mais caro em um frete que eu paguei 20, ele pagou 30, se ele fosse calcular com uma outra pessoa, o frete de qualquer forma ia ficar mais caro do que os 30 que ele pagou. Eu já fiz o cálculo baseado no desconto que eu tenho. Mesmo que ele pague um pouquinho a mais, ele ainda vai estar pagando menos do que em outras lojas que não tem esse contrato com o correio e não tem essa facilidade. Então, se eu posso resumir e te dar uma dica, não fique tão ligada a colocar a dimensão certa, colocar o peso exato. Coloque sempre um pouquinho menor que você acha que vai usar. Pelo menos é essa tática que eu uso, porque eu vi que o Elo7 estava calculando um preço além, então eu coloco a caixa um pouquinho menor, que vai ficar bem parecido com o preço que você vai pagar no correio. E aí, com a experiência, com o tempo, você vai ajustando esse frete. Eu acredito que com todas essas dicas você vai conseguir montar a sua lojinha e vai conseguir começar, porque é muito importante que você não tenha medo de começar. Não deixe essas pequenas dificuldades te pararem, porque é com a experiência que você vai pegando o jeito de algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, que isso vai me incentivar para fazer mais vídeos para te ajudar.